no versículo 6, mostra qual é o propósito dessa campanha que nós estamos fazendo agora no começo do ano de 2026. Essa já é a segunda sexta-feira do ano, né? A primeira nós tivemos aqui logo depois do ano novo. Tivemos os 3 cultos normais, foi uma bênção também. E agora já estamos na segunda sexta-feira de 2026. E o que eu vou escrever nesse papel? Já vou explicar para você já. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. Coloca para mim, Felipe, a Bíblia atualizada. Ele vai colocar ali. Eu acho que a NVI também. Isso, essa aí serve. Está lá, ó. Tempo de procurar e tempo de perder. Mas eu quero que você preste atenção, principalmente no final, ó. Tempo de guardar e tempo de fazer o quê? Jogar fora. E eu creio que esse é o tempo que nós estamos agora. Eclesiastes capítulo 3, ele fala de tempo. Ele mostra que existe tempo para todas as coisas, né? Se você ler desde o versículo 1, ele fala, tem tempo para uma coisa, mas tem tempo para outra e tal. E nós estamos num tempo, meu irmão, em que nós temos que jogar fora certas coisas. Por que nós estamos num tempo de jogar fora, pastor? Porque o ano está começando, e tem coisa que não pode fazer parte esse ano mais da sua vida. Vou dar alguns exemplos que o Espírito Santo colocou no nosso coração, e quem sabe seja algo que ele vai falar com você. Pastor, o que eu tenho que jogar fora? Tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta. Eu te pergunto, para que você vai ter na sua casa aquilo que não presta, aquilo que não serve para nada? Vou fazer outra pergunta. Aquilo que não serve para nada tem que ser feito o quê? Tem que se jogar fora. Cuidado para não ser um acumulador. Eu estava pregando o ano passado, eu não lembro qual foi a mensagem, nem o dia, mas eu acho que eu cheguei até a mostrar aqui para você aqueles programas que mostram pessoas que são chamadas de acumuladoras. Quem já viu? Já viu? A pessoa ela começa a juntar coisa. Quando ela pensa que não, nem ela consegue entrar mais dentro da casa. Quando ela pensa que não, já está tomado sala, quarto, cozinha, você nem sabe mais o que é o que, porque está tudo cheio de coisa que ela foi fazendo o quê? Juntando. E tem gente que não está assim fisicamente, mas está assim na alma, está assim no coração. Vou fazer uma pergunta, como eu falei, tudo que não serve tem que ser feito o quê? Tem que ser jogado fora, senão você vai acumulando, quando você pensar que não, está cheio aí, não tem espaço nem para você mais, quanto mais para o Espírito Santo, quanto mais para Deus. Mas vamos lá, algumas coisas que nós falamos por esses dias aqui. O passado, o ano que passou, 2025, serve para quê na tua vida agora? Para mais nada. O que 2025 vai mudar agora em 2026 para você? Mais nada, já passou. Eu dizia esses dias que o passado é uma das coisas que só serve para fazer o quê? Joga fora. Não vai te ajudar mais em nada. Tem gente que fica acumulando o passado, carregando de um ano para outro ano. Mágoa, ressentimento, coisas que te fizeram. Ah, pastor, porque 2025 foi muito triste. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo comigo. O outro me traiu, o outro me machucou, o outro me magoou. Irmão, você quer que tenha um ano de 2026 abençoado? Quem quer? Quer, sim ou não? Então pega 2025, ó, faz o quê? Joga fora, mas joga com força mesmo. Mas joga com força. Lembra do apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim. Quer ver outra coisa que às vezes tem que ser jogada fora? Amizades erradas. Pessoas que te influenciam para um caminho mau. Não se assuste, não se escandalize com o que eu vou falar não. Ai pastor, mas faz tantos anos que eu tenho amizade. Mas às vezes faz tempo que Deus está te mostrando que essa pessoa está te levando para um mau caminho, está te afastando da presença de Deus, está te levando ao erro, está te levando ao pecado. Posso ser bem sincero, sim ou não? Tem amizade que tem que fazer o quê? Tem que jogar fora. Tem, pastor? Às vezes tem que ser radical. Por quê? Porque tem gente que Deus coloca no nosso caminho. Mas você acredita que tem gente que é o diabo que coloca? Quem acredita? Eu acredito. Para quê? Para tirar você da presença de Deus. Então tem pessoas que esse ano, meu irmão, não pode fazer parte de 2026 com você. Porque todas as vezes aquela pessoa te tira do teu propósito, te leva para o mau caminho, te afasta da presença de Deus, te tira da comunhão. É o dia de você ir na igreja, vamos na igreja. Ah não, vamos lá no bar. Não, peraí,
Gente assim, você tem que fazer o que com essa amizade? Joga fora. Não, meu irmão, você tem que se unir a gente que está no mesmo propósito, na mesma fé. Vamos comigo, vamos lá buscar Deus, vamos lá na igreja, vamos orar, vamos nos consertar, vamos unir a nossa força para a gente mudar. Não, tem gente que se une com você para te atrapalhar. Não, vamos, que isso aí, não, esquece. Não, só um dia, mas só uma vez. E com isso você não consegue uma mudança por causa de amizades erradas. Outra coisa que tem que ser jogado fora, isso aqui é muito importante. O que, pastor? Comentário de pessoas que não acrescentem nada na tua vida. Presta atenção, às vezes a gente dá muita importância e guarda comentário de pessoas que nem te conhecem, nem sabem quem você é, e às vezes falam a respeito de você, a chamada fofoca. Você já sofreu com fofoca, sim ou não? Quem já? Não vou nem perguntar. Quem já fofocaram a seu respeito? Porque com certeza alguém chegou a você dizendo, fulano falou de você. O que eu faço com isso, pastor? Não, vou guardar, pastor, porque na hora certa eu vou me vingar. Não faz isso não. Fofoca, disse-me disse, comentários a seu respeito, tem que entrar por aqui e sair por onde? Não, pega hoje, escreve nesse papel e faz o que? Amassa e joga fora. Não, eu guardei, pastor, porque aquela pessoa que eu não esperava falou de mim. Irmão, vão falar mesmo. Sabe o que serve a Bíblia diz assim, é um versículo que eu tenho comigo. Esse versículo me ajudou bastante, várias vezes. Examinai tudo e retenha ou guarde o que é o quê? O que é bom. Quem já ouviu esse versículo? Examinai tudo e retenha o que é o quê? O que é bom. Irmão, examina de tudo que foi falado. Tem alguma coisa que te serve? Não, isso aqui me serve. O que não serve faz o quê? Aqui, joga fora, joga no lixo. Porque tem coisa, meu irmão, que é o diabo usando talvez a boca de alguém para desanimar você, para entristecer você, para fazer você parar. Está entendendo, sim ou não? Então tudo isso são exemplos de coisas que você tem que jogar fora. Um outro, eu já vou parar por aqui para a gente entrar na palavra. Hábitos ruins. Você sabe que muitos hábitos ruins em 2025 atrapalharam você. Aquela coisa que você está ali sabendo que não é um bom hábito, que está atrapalhando a tua vida espiritual, está atrapalhando o teu crescimento, mas você insiste naquilo, não, joga fora. Pastor, mas não consigo. Então pede ajuda de Deus hoje. Deus, vou jogar isso aqui fora, tira da minha vida esse hábito ruim. Meu irmão, não traz isso para 2026 não. Fala, Deus, em nome de Jesus, 2026 eu vou mudar os meus hábitos. Eu vou mudar. Vícios. Tem gente que é vício, tem gente que são hábitos. Coisas que talvez tenha atrapalhado o teu crescimento, tenha atrapalhado a tua vida com Deus, tenha atrapalhado o teu desenvolvimento. Então tem hábito, meu irmão, que você tem que abandonar. Tem hábito que te atrapalhou muito, quem sabe o ano passado, e se você deixar, como diz a história, entra ano e sai ano, e vai ser a mesma coisa. Abandona certos hábitos, joga fora certos hábitos. Enfim, estou te dando alguns exemplos aqui, mas Deus vai falar mais ao seu coração, amém? Coloca aí, você pode ficar à vontade agora, eu vou te dar um tempinho para você escrever. Se tem alguém que precisa de caneta, pastor, eu não tenho caneta, vou pedir para os irmãos emprestarem aí para você, e aí você vai escrever tudo aí, mágoa, ressentimento, chateação, doença, enfermidade, dívidas. Pastor, 2026 eu não quero levar não, tem muitas dívidas para poder pagar. Em nome de Jesus, Deus vai te libertar disso aí. Mas alguém, pastor, não tem caneta. Quem precisar pede emprestado, os irmãos te emprestam, e você escreva aí tudo aquilo que você quer jogar fora, em nome de Jesus. Mas de verdade, pastor, essa depressão, essa ansiedade, eu não quero carregar isso comigo esse ano não, em nome de Jesus eu vou jogar fora. E aí depois da palavra, na hora da oração, nós vamos fazer um ato de fé. Que ato de fé, pastor? Nós vamos pegar esse papel, você vai fazer assim, vou usar esse aqui de exemplo, você vai amassar com toda a sua força. A hora que você estiver orando, você vai dizer, Deus, eu não vou levar isso comigo esse ano, amém? Mas faça com fé mesmo, faça crendo, Deus, esse ano eu não vou levar isso comigo, e você vai jogar fora, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Está fraco, hein? Quem entendeu, diga glória a Deus.
Você crê que Deus vai te libertar, sim ou não? Tudo aquilo que não presta, sim ou não? Então faça com fé em nome de Jesus, amém? Vai escrevendo aí, vou te dar um tempinho para você escrever. Fica à vontade para você escrever, em nome de Jesus. E aí nós vamos já entrar na palavra. Quem já terminou, já vai abrindo a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, que é lá que nós vamos começar a mensagem de hoje. Quem está escrevendo pode terminar, tá? Pastor, estou escrevendo ainda, fica à vontade. Vai terminando aí o seu pedido, tá? Cuidado com o que você vai escrever, hein, irmão? Eu brinquei, talvez a irmã está meio brava com o marido. Ah, pastor, é isso mesmo, vou escrever aqui, vou jogar fora o Zé. Quero jogar o Zé fora. Não é jogar fora o Zé, é jogar fora o vício que atrapalha, né? Às vezes o Zé é uma bênção, que atrapalha é o quê? É o vício, que atrapalha é a maneira bruta, né? A estupidez. Deu para entender, né? Vai jogar fora os outros não. Amém? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Eu estava comentando com os irmãos, quarta-feira. Geralmente quando começo o ano, eu gosto de voltar à leitura da palavra lá em Gênesis. Aí eu começo ali de Gênesis ler. Só que eu recebi uma palavra de um pastor amigo. Dessa vez está lá do outro lado, né? Em Apocalipse, lá no final. Essa palavra falou muito comigo e eu acho que é algo muito importante para nós, para que a gente tenha um ano de 2026 abençoado. Presta muita atenção nessa palavra que Deus vai falar com você. Quem achou aí, diga amém. Então diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás o quê? E estás morto. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava dando um recado direto a uma igreja. Nesse caso era a igreja de Sardes, né? Era como se hoje fosse um exemplo assim, né? Assim diz o Senhor, a igreja da graça, em Conchal. Então era um recado direcionado do Espírito Santo a uma igreja, uma congregação, um povo. E o que Deus estava vendo naquele povo? O que Deus queria falar com aquela igreja? Deus diz assim, olha, primeira coisa, eu sei as tuas obras. E meu irmão, Deus conhece as nossas obras. E Deus diz isso por quê? Porque Ele fala assim, ó, que tens nome de que vives, mas estás o quê? Estás morto. Então, presta atenção, não adianta ter nome de que vive, não adianta ter fama de que está vivo, e na verdade, está morto. O que vale não é o nome, o que vale não é a fama. Tem até uma outra tradução, acho que a Bíblia NVI, coloca para mim, ali, ô Felipe, a Bíblia NVI está lá, ó. Você tem fama de estar vivo, mas está o quê? Mas está morto. Ou seja, Deus está falando para aquela igreja, vocês têm uma fama, um nome, todo mundo acha que vocês são vivos, mas vocês na verdade estão mortos. O que é essa morte aqui, pastor? Na verdade não era morte física, né? Você sabe que a morte aqui, ela é a separação de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que o salário do pecado, ele é o quê? Ele é a morte. Ou seja, aquela igreja estava vivendo em pecado, estava vivendo separada de quem? De Deus. Mas mesmo estando assim, o nome, a fama ainda era do quê? De vivo. De que estava tudo bem, de que estava tudo ótimo. Toma cuidado com isso, meu irmão. Que, pastor? Vou falar algumas coisas que Deus foi falando no meu coração e eu fui anotando aqui para falar para você. Não adianta ter nome ou fama, como diz naquela tradução
de uma coisa e ser outra. Não podemos ser mais preocupados em ter o nome do que em ser. Por exemplo, se em 2026 realmente eu quero uma mudança na minha vida, eu preciso, meu irmão, parar de viver uma coisa que eu falo que é uma praga, que nós temos que lutar contra isso constantemente. O que é, pastor? Viver de aparência. Cuidado, porque às vezes nós estamos empurrando a vida, né? Empurrando as coisas com um nome de vivo, mas estando o quê? Morto. Quantos estão aos olhos de todos, né? Nossa, olha que pessoa feliz, tem nome de feliz, até fama de feliz, mas na verdade é alguém o quê? Triste. É alguém que está com o teu coração quebrado por dentro. Irmão, uma pessoa que sustenta a aparência, ela nunca vai poder ser ajudada por Deus de verdade. Essa igreja, Deus não podia ajudá-la, porque era uma igreja que sustentava uma fama, que se preocupava mais em sustentar um nome, uma fama, do que em receber a verdadeira ajuda de Deus. Eu pergunto, o que você quer em 2026? Você quer ter um nome? Você quer ter a fama? Ou você quer ser de verdade? Nós temos que fazer essa escolha. Você quer parecer ou você quer ser? Eu até coloquei aqui, viver de aparência é uma maldição que impede quem vive assim de ser ajudado, de ser transformado de verdade. E quantas vezes você nem imagina, né? Você olha lá aquela família feliz, nossa, eu queria ser igual a essa família, eu queria ter essa família, mas na verdade só tem um nome de família feliz, mas lá dentro está tudo o quê? Destruído. Olha que homem de Deus, vou falar de mim, né? Olha, o pastor Renan é um homem de Deus. Não basta ter o nome de homem de Deus, tem que ser. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que é importante ter um bom nome. Sim, é verdade, de fato é importante ter um bom nome. Mas não é importante, ou melhor dizendo, não adianta só ter o nome. Essa igreja, ela só tinha o quê? O nome. Ela só tinha a fama e mais nada. Quer ver? Vamos lá rapidinho para Provérbios capítulo 22, versículo 1, que eu quero te mostrar isso. Provérbios 22, 1. Vamos lá. Quero mostrar para você que, claro, o bom nome é importante sim, né? Mas junto com um bom nome tem que caminhar outra coisa que eu quero te mostrar hoje aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o que mais? E o ouro. Então é bom ter um bom nome, é ótimo ter um bom nome, mas o perigo é só ter o quê? O nome. Como a igreja de Sardes, presta atenção, se eu tiver só um nome, ou um bom nome, uma boa fama, mas esse bom nome, essa boa fama não for acompanhada de uma prática, não for alicerçada numa prática que corresponde a esse bom nome, vai chegar uma hora que esse bom nome vai desintegrar, vai chegar uma hora que esse bom nome vai ruir e vai cair por terra. Presta atenção, quantas vezes você já viu pessoas com um bom nome, mas que de repente, com uma boa fama, mas que de repente aquele bom nome desintegrou, porque as práticas foram aparecendo contrárias àquela boa fama, contrárias àquele bom nome. Então lute para não ter apenas o bom nome, mas para ter também a boa prática que sustenta aquele bom nome. A igreja de Sardes tinha um bom nome, mas não tinha prática que sustentava o bom nome. Era como se, para a gente poder entender, era como se fosse uma igreja oca. Tinha uma boa fama de igreja viva, mas na verdade não tinha prática que sustentava aquela fama.
Chegou uma hora que aquela boa fama ou com aquele bom nome começou a fazer o quê? A cair. Então não deixe isso acontecer com você, não deixe isso acontecer com a tua família, não deixe isso acontecer com a tua casa. E por que as pessoas, pastor, elas insistem em manter um nome, uma fama, mais do que em consertar o que está errado? Eu vou falar para você, pela preocupação com o que os outros vão o quê? Pensar, falar. Eu sempre falei, hoje de manhã, foi o primeiro culto, tinha um rapaz até pela primeira vez aqui, e eu estava falando assim, quantas vezes eu já vi o pastor fazer um apelo, por exemplo, olha, vem aqui na frente você que precisa de uma oração, sabe que você que não está bem, assim, tal, e às vezes a pessoa precisando, ela não foi, aí depois do culto, pastor, eu estava precisando tanto, mas eu não fui lá. Mas não foi por quê, irmão? Porque eu fiquei pensando, se eu for lá, o que os outros vão? O que os outros vão pensar? Mas se eu for lá, o que os outros vão dizer? Isso é uma praga. Por quê? Porque a pessoa perde de receber ajuda, de receber uma mudança que precisava, só para manter uma aparência, preocupado com o que os outros vão pensar. Irmão, aprenda uma coisa, ninguém tem céu para te colocar. Na hora que você realmente precisar de ajuda, quem vai te ajudar é aquele que te conhece quem você é de verdade. Amém? Então seja sincero com Deus. Não, fala, Jesus, eu não quero só viver de um nome, mas que não é sustentado pela prática. Eu não quero ser igual à igreja de Sardes, tens nome de que vive, mas estás o quê? Estás morto. O bom nome é importante, está lá, mais digno de ser escolhido é um bom nome do que muitas riquezas. A graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Mas não adianta só ter o bom nome, se por baixo desse bom nome não tiver um alicerce. É aquilo que Jesus explica, que eu já falei várias vezes aqui, que está lá em Mateus 7,24. Quer ver? Vamos lá rapidinho, Mateus 7,24, coloca lá para mim. Isso aqui é muito importante. Mateus 7,24. Já falei várias vezes sobre esse versículo, mas eu quero voltar um pouquinho nele hoje. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. O que é a rocha? Alicerce firme, né? Está dizendo aí, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Então, Jesus está dizendo, aquele que escuta, que ouve as minhas palavras e as pratica, é alguém que está edificando a sua casa com um alicerce sobre a rocha. Mas ele vai dar o exemplo de uma segunda casa, ele fala aí, versículo 26, aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre o quê? Sobre a areia. 27, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e o que aconteceu com ela? E caiu, e foi grande o quê? A sua queda. Lembra que eu falei aqui uma vez para você, olha, duas casas podem ser muito parecidas do chão para cima. Imagina essas duas casas que Jesus está falando, você olhando elas assim, elas exatamente iguais, da mesma cor, o mesmo modelo, bonitinha. Só que você só consegue enxergar do chão para cima. Você não consegue enxergar do chão para baixo. Porque do chão para baixo, o que deveria ter? Um alicerce. O que a Bíblia chama de alicerce? Ouvir e fazer o quê? E praticar. Agora, quando eu só ouço, do chão para cima, eu posso ser igual todo mundo que vem na igreja. Do chão para cima, a minha aparência pode ser igual. Mas a hora que vier as lutas, que é o que a Bíblia fala ali de descer chuva, correr rios, soprar vento, são lutas, são batalhas, são dificuldades. Quando isso acontecer, a Bíblia diz que aquele que só tem do chão para cima, que não tem alicerce do chão para baixo, o que vai acontecer com ele? Vai cair.
É aquilo que nós falamos sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tinha só o quê? O nome, mas não tinha a prática. Lá em Provérbios 22:1 fala sobre o bom nome, mas não adianta só ter o bom nome, ou seja, do chão para cima ter a boa aparência, mas do chão para baixo não ter o quê? Alicerce, porque a hora que a batalha vier, a casa vai o quê? Cair. Como eu disse, sempre me coloco como exemplo para não falar de ninguém, para não usar ninguém. Mas imagina, né? O pastor Renan, um homem de Deus. O pastor Renan é um servo do Senhor. É um nome, é uma fama, uma boa fama. Mas se ela não for acompanhada de um alicerce, de uma prática, vai chegar uma hora que, quando vier as lutas, esse nome vai o quê? Vai cair. Fala comigo, a casa cai. Não é à toa que o pessoal usa essa expressão, né? Uma hora a casa o quê? Uma hora a casa cai. Nossa, mas que coisa, essa família parecia uma bênção. Nossa, esse pastor, nossa, era uma bênção. Olha como ele pregava, Deus usava ele. Olha, esse irmão era uma bênção, essa irmã, nossa, como era usada por Deus. Mas era só a fama. Estava faltando o quê? A prática. Quem está entendendo, diga amém. Se hoje Deus está falando com você em relação a isso, rasga teu coração diante de Deus, fala: Deus, eu não quero só ter o nome, eu não quero só ter a fama, não, eu quero ser de verdade. Amém, Jesus? Esse ano de 2026, eu quero ter um alicerce, eu quero ter a prática, eu quero ser de verdade. Eu não quero só ter um nome de crente ali porque eu vou na igreja, de cristão porque eu estou ali na igreja. Não, o Senhor me conhece do chão para baixo. Deus conhecia a igreja de Sardes. Deus disse assim: olha, eu sei as obras de vocês. Vocês têm um nome para todo mundo aí fora, de vivo. Mas eu sei que na verdade você está o quê? Está morto. O que adianta a gente impressionar todo mundo, né? Eu até coloquei aqui, o bom nome, a boa fama, ela conquista os homens. Mas somente o ser conquista Deus. Ter o bom nome conquista as pessoas, mas o ser vai conquistar o Senhor. Só o ser é que conquista a bênção de Deus. Eu estava meditando nisso e Deus falou muito forte comigo. Eu quero mostrar para você rapidinho, vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Vamos lá. 1 Samuel 16, 6. Cuidado, meu irmão, nós não podemos cair na tentação de valorizar mais a aparência do que a verdade na nossa vida. E infelizmente, a nossa geração está assim, né? A nossa geração é uma geração que valoriza mais o que? A aparência. Você viu, eu estava brincando com os irmãos, dando exemplo das redes sociais, por exemplo. Na rede social, você vê alguém aparecer triste? Chateado, chorando. Eu estava vendo um vídeo esses dias, mostrando isso, né? A pessoa pega o celular, coloca assim, aquele sorriso, a hora que abaixa o celular. Aí uma outra hora o casal mostra lá no celular, né? I love you, não sei o que. A hora que baixa o celular, um batendo no outro, brigando com o outro. Aí, vamos falar de nós cristãos, né? No celular, louvado seja Deus. E a hora que abaixa o celular. É uma coisa para a gente pensar, assim ou não? Essa palavra é para todos nós aqui. Sabe por quê, irmãos? Como eu falei, eu estava meditando, e Deus falou no meu coração, deixa eu até ler para você, ó. Deus não abençoará o que eu pareço ser, nem a fama que eu tenho. Deus vai ungir e abençoar quem na verdade eu sou. Então fala comigo, Deus não unge aparência. Deus unge sinceridade. E às vezes é isso que Deus está procurando em nós este ano. Deus quer ungir o teu coração e não tua aparência. Deus queria abençoar a igreja de Sardes, mas a igreja de Sardes estava mais preocupada com o nome que ela tinha, com a fama que ela tinha, do que em verdadeiramente ser. E isso aconteceu quando Deus manda Samuel ungir o novo rei de Israel. Vamos lá que eu vou ler para você, e aí nós já continuamos.
1 Samuel, capítulo 16. Vamos começar direto no versículo 6 já. Quem achou aí, diga amém. Vai aparecer ali na tela, está lá, ó. Pode acompanhar ali também. A Bíblia diz que Deus manda Samuel um dos filhos de Jessé. Quando Samuel chega lá, olha o que acontece. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor quem? Seu ungido. A hora que ele olhou para Eliabe e falou: pronto, esse aí é o rei. Ele tem aparência de rei, tem jeito de rei, ele tem tudo de rei. Eu gosto da tradução da Bíblia NVI. Põe para mim ali, Felipe, que a Bíblia NVI, olha como que ela fala. Foi isso aqui que me chamou a atenção, ó. Quando chegaram, Samuel ouviu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer o quê? Quer ungir. Ele errou feio. Não é esse que o Senhor quer ungir. Não, Deus não queria. Era ele como homem que queria. E olha, Deus vai repreender ele, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes, a minha Bíblia diz, para a sua o que? Lê você. Aparência, está aí, ó. Nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho o que? Rejeitado. Lembra que eu falei? Deus não unge a aparência. O homem pode até ungir, o Samuel ia ungir a aparência de Eliabe, mas Deus falou: eu não. Não, eu não unjo a aparência, eu não unjo a fama, eu não unjo o nome. Então presta atenção. Se eu quero esse ano ser abençoado, receber a unção, o poder de Deus, Deus não vai ungir o que as pessoas falam do pastor Renan. Estou me usando de exemplo de novo. Deus vai ungir aquilo que realmente o pastor Renan é, fala comigo, do chão para baixo. O que é do chão para baixo? Onde ninguém vê. Não é o que o nome diz, mas é o que realmente é. A igreja de Sardes, o nome deles era do quê? De vivo. Mas na verdade eles eram o quê? Mortos. Deus não ia ungir o morto, porque vivo era só o nome. Deus falou: não, eu não posso abençoar esse nome, eu não posso abençoar a fama, eu quero abençoar você. Deus não quer abençoar teu nome, tua fama, Deus quer abençoar você. Quem você é? Esse ano de 2026 tem que falar com Deus: Deus, quem eu sou? Não é o que os outros dizem de mim, é quem eu sou de verdade, quem tenho sido na presença do Senhor. Aí ele fala na Bíblia NVI, o versículo 7, muda para a Bíblia NVI, olha lá, ele diz assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua o quê? Aparência nem a sua altura. O Samuel ia ungir o quê? Ele ia ungir a aparência e a altura. Olha como que o ser humano é, né? O profeta, apesar de ser homem de Deus, mas também é homem, é falho, ele ia ungir a aparência e o quê? E a altura. Era o que ele ia ungir. Ele não ia ungir o coração de Eliabe. E Deus fala assim, ó: pois eu rejeitei. O Senhor não vê como homem. Olha essa tradução, ó: o homem vê o quê? Aparência. Fala assim, do chão para cima. Exato, né? Do chão para cima ele era alto, né? Ó, mas o Senhor vê o quê? O coração. Do chão para cima ele era alto, mais do que todo mundo, ele era vistoso. Mas o que Deus estava olhando para ungir, o Samuel não estava. Então você quer receber a bênção de Deus sobre a tua vida esse ano? Veja o que Deus está vendo. Veja o que Deus quer ungir, porque Samuel se enganou. Ah, certeza que é esse que Deus quer ungir. Não, não é. Deus não quer ungir o bom nome, a boa fama. Deus quer ungir o coração. Diga glória a Deus. Deus vai abençoar o coração sincero, verdadeiro. Amém, Jesus? Então não se preocupe com as pessoas, né? Não se preocupe com o que vão dizer. Não, porque enquanto Eliabe se preocupou em impressionar Samuel, achando que a unção que ele precisava vir de Samuel, ele quebrou a cara, porque o Samuel ia ungir ele, mas a unção vem de quem? Vem de Deus, diga glória a Deus. E ele não recebeu, porque ele se preocupou em impressionar o homem. Ele quis receber do homem, mas o homem não tem nada
para dar. Eu imagino até o Samuel indo assim, ó, com azeite assim. Eu imagino o Samuel assim, o olho de Samuel brilhando, vendo a altura do Eliabe, vendo a aparência de Eliabe. O Samuel foi, Deus falou: pode parar. Não, Deus, mas eu vou. Não vai não. Diga glória a Deus. Irmão, se você se preocupa em impressionar o homem, você vai receber só o que o homem tem para dar. E o Samuel não tinha nada para dar. Olha que coisa tremenda que eu estou te falando. Quem é que tinha para dar? Era Deus. O Samuel ia dar. Deus falou: você não vai dar nada para ele, porque o que você quer dar, na verdade você não tem, é eu que vou dar. Então não é para esse que eu vou dar. E ao final você já sabe, né? Que Deus manda chamar Davi lá no campo, que nem tinha sido chamado, e unge ele. Diga glória a Deus. Não tinha nome, não tinha fama, mas tinha um coração. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 23, versículo 25. Vamos encerrar? O que Jesus mais combateu na sua passagem, né, no seu ministério aqui por essa terra, foram os fariseus e os escribas. Por causa do que, pastor? Por causa disso, por eles valorizarem mais o nome do que o ser, mais a fama do que o ser, mais o parecer do que o ser. Olha o que Deus vai falar para eles. Mateus capítulo 23, versículo 25. Mateus 23, 25. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio do quê? De rapina e de iniquidade. O que Jesus está denunciando os fariseus? Por quê? Porque Jesus está dizendo que eles limpavam o exterior. Por que eles limpavam o exterior e não se preocupavam com o interior? Porque estavam mais preocupados com o quê? Com a aparência, com o que os outros iam o quê? Falar. Mas eles esqueceram que o que recebia a bênção de Deus não era o exterior, era o interior. Por isso que eu estou falando para você, tem coisa que você tem que jogar fora hoje. Lembra que eu disse aqui, como se começa uma limpeza? Vamos lá, quem é dona de casa aí, como é que você limpa a casa? Você começa de fora para dentro? Não, vou limpar a primeira parte de fora, que é onde todo mundo vê, depois eu vou jogando a sujeira para dentro. É assim? Não. Mas a gente ri, mas você sabia que tem gente que faz isso? Não, vou limpar o lado de fora, que é onde o pastor vê, que é onde os irmãos estão vendo. Aí eu jogo a sujeira para dentro, onde ninguém vê, e fecha a porta. E o dia que aquela porta abrir, como é que vai ser, hein? Joga tudo dentro do armário e tranca. Aí parece aqueles filmes, né? A hora que abre a porta do armário, vai puf! Explode tudo para fora. Irmão, uma hora vai acontecer isso. É igual aquela pessoa que tem mania de jogar tudo dentro do vaso e dando descarga, né? Ninguém vai ver, joga aqui e dá descarga. Joga e dá descarga. O que acontece? Chega uma hora que entope e volta tudo, não volta? Não, a limpeza de verdade ela tem que acontecer como? De dentro para fora. A parte de fora é a última parte. E Jesus estava falando isso para eles. Olha, versículo 25, né? Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Vocês não estão preocupados com o que realmente deveria estar. O mais importante está tudo sujo. Aí ele diz no versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o que, igreja? O interior do copo e do prato, para que também o exterior fique como? Fique limpo. Sabe quando é bom, irmão? É bom a aparência exterior, mas quando ela é consequência da limpeza interior. É bom um bom nome, mas quando ele é consequência da boa prática, não o contrário. Não. Nós temos que lutar para não viver o contrário, onde o exterior é só para camuflar o interior, onde o bom nome, na verdade, não tem sustento, não é sustentado por uma boa prática, não é sustentado pelo alicerce da boa prática.
Jesus está falando, vocês não entenderam nada. Jesus não estava querendo condenar eles não, Jesus estava querendo ajudar eles. Jesus estava dizendo, vocês não entenderam, vocês estão fazendo o inverso, vocês estão fazendo o oposto. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior vai ficar limpo. O exterior tem que ser consequência. Diga glória a Deus. Claro, não adianta também ter, né, e não parecer. Um fulano é de Deus, mas nossa, ele parece um doido. Tá bom. É melhor ser e não parecer do que parecer e não ser. Mas na verdade, o exterior vai ser consequência. Não tem como, né? Quando você limpa o interior, o exterior vai se limpar. Ele diz no 27, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes, olha aí, a sepulcros o quê? Caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda o quê? Que triste, irmão, que triste. Deus está dizendo, olha, vocês estão se enganando, porque por fora vocês estão bonitos, igual os túmulos lá. Você vai no cemitério, tem túmulo de ouro, de mármore, de bronze, aquela coisa mais linda, mas lá dentro o que tem? Ossos, podridão. E aí Jesus vai terminar dizendo, para a gente encerrar, 28, assim também vós exteriormente pareceis justos a quem? Aos homens. Jesus até mostra com o que eles estavam preocupados, né? Aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia do quê? De iniquidade. Hoje, meu irmão, você vai chegar diante desse lixo aqui, você vai falar, Jesus, me limpa de dentro para fora. Fala, Jesus, eu não quero ficar enganando a ninguém, nem a mim mesmo, Senhor. Não quero estar sorrindo para todo mundo, mas aqui dentro está cheio de ódio, raiva no meu coração. Não quero, Jesus. Me limpa de verdade, Senhor, diga glória a Deus. Mas limpa mesmo, de dentro para fora. Você quer viver um ano novo de verdade, uma vida nova? Então começa essa limpeza de dentro para fora. Senão vai ser só mais um ano maquiado. Senão, na verdade, não vai ter nada de novo. Vai ser um ano novo, mas com aquela aparência de ano novo, mas aquela mesma, no interior, aquela mesma vida velha, aquele mesmo sentimento velho, coração do mesmo jeito. Então hoje toma uma decisão e fala, Senhor, eu não estou preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer, Senhor, que eu sei que o que o Senhor vai abençoar esse ano não é aquele que, o meu nome, a fama, a aparência que eu tenho, o Senhor vai abençoar aquele que eu sou. Amém, Jesus? E se Jesus for olhar hoje para aquele que eu sou, lá no meu interior, o que Ele vai abençoar? Ele vai encontrar o quê? Será que Ele vai encontrar um morto, igual a igreja de Sardes? Será que Ele vai encontrar um morto, igual os fariseus? Que é aquele caixão bonito do lado de fora, mas que a hora que abre, o que tem lá dentro? Um morto. Não, Jesus, eu quero que esse ano seja diferente. Amém, Jesus? Essa limpeza seja como o Senhor ensinou, de dentro para fora. Primeiro o interior, depois o exterior. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir.